O que Jesus nos ensinou, a boa nova de Jesus, é o caminho para a vida, é o Evangelho. As agremiações humanas são fenômenos humanos. Quando esses fenômenos humanos são coerentes com o Evangelho, é uma maravilha. Quando esses fenômenos humanos ficam incoerentes com o Evangelho, é uma tristeza. Agora, mesmo o fenômeno humano coerente com o Evangelho, como congregação, às vezes o indivíduo aos 17 anos, aos 18 anos, aos 13 anos, aos 14 anos, aos 15, seja lá com que idade esteja, às vezes nem sempre por causa da idade, mas por causa do momento da vida, às vezes o cara não está afim. E não tem nada a ver com fé, só não está afim. Eu continuo a gostar de um monte de coisas, mas não necessariamente frequento mais o lugar em relação aos quais eu identificava essas coisas. Eu continuo a gostar de futebol, mas já não vou a um estádio há um tempão. Eu continuo a amar jiu-jitsu, mas eu não faço um rola-rola há muitos anos, há muitos anos. Até ia assistir uma luta também. Não vou assistir, mas não perco na TV. Na TV você vê, mas... Não, eu não perco nenhuma. Agora, não me desloco. O tempo mudou, a vida mudou. Filhos. Teve um tempo que eu pegava os filhos, arrumava os filhos, dava banho na cada um, arrumava todo mundo, vamos sair. Às vezes nem estavam querendo sair. Estavam preferindo ver um desenho animado, que já estavam vendo, e eu pegava todo mundo e levava para o parque. Aí ficavam felizes, não queriam nunca mais voltar do parque, não é? Como toda criança. Hoje eles imploram para eu ir a algum lugar com eles e eu abençoo todo mundo e digo, vão. Não vou. Não. Não. Não vou, não. Isso aí. Muda. Mudou o quê? Meu amor por eles? Não, só aumentou. Agora, minha disposição para certos programas é que foi alterada. O meu sentimento de obrigação em relação a promover aquilo é que acabou. Eles é que estão fazendo isso com os filhos. Eu passei para um outro nível nesse processo. É outro tempo agora. Então fica calma, fria e creia na palavra, cresça no Evangelho, aprenda todo dia um pouco mais da graça de Jesus aqui com a gente. E aí você vai escolhendo, com maturidade você vai encontrando o seu lugar de comunhão fraterna, tranquila, agradável e singela. Sem desespero, todo mundo encontra uma comunhão boa, em algum lugar, de algum tamanho. Vamos lá. Mais um zap. Tá. Hoje tá bom, hein? Roda aí, Gabi. Manda. Oi, Caio, a paz de Jesus Cristo. Meu nome é Jonatas e eu moro no litoral norte da Paraíba, um lugar chamado Mataraca. Eu gosto muito do seu programa e eu gostaria de perguntar por que não há referência à adoração antes da queda do homem. A Bíblia diz que Deus vinha visitar o homem todo dia, mas não cita a adoração. É como se houvesse um relacionamento de amizade entre o homem e Deus. E eu gostaria de saber se você poderia me dar uma explanação a respeito disso. Um beijo. Claro, Jonatas. O que é adoração? Adoração a Deus é amizade, é saber de Deus e ser sabido por Deus, é respirar Deus, amar Deus. É que você é filho da religião. Aí a religião é que inventou essa história. Que não basta amar a Deus e ao próximo. Você tem que também matar uns animais, fazer algumas coisas, andar até um gasofilácio e botar uma pancada de dinheiro lá, que é pra... Viu, Deus? Também, tá? O livro de Gênesis, já que você começou pelo Gênesis, nos diz que o processo cultico, esse processo de rito, de liturgia, de culto, que acabou se transformando no processo religioso, começou com um homem chamado Enos. Está lá na descendência, os descendentes de Adão. Se diz que no meio desses descendentes nasceu Enos. E lá se diz, daqueles dias em diante passou-se
a cultuar o nome do Senhor. Então, daquele tempo para frente, se começou a levantar altares, fazer cultos, a ter uma regularidade ritual na oferta ou na imolação de um animal, conforme a mente primitiva concebia. Isso tudo passou, acabou. Nenhum animal tem que ser imolado em oferta a Deus. Se algum animal morrer, tem que ser para ir para a panela e ser bem comido, com gratidão, só isso. O resto passou, acabou, não tem mais nada disso. Você está onde ainda, filho? Deus é espírito. Acabou o resto, acabou o templo, acabou isso tudo. É comunhão, é com Deus, é um conversar, o Pai Celeste sabe, é um respirar. Tudo em mim é louvor, é adoração. Ser é a minha adoração. Existir com amor é a minha adoração. Estender as minhas mãos e ajudar o próximo é a minha resposta possível de oração. Naquilo que a oração depende de mim. Tem orações que eu mando para o céu e tem orações que eu recolho no céu para a terra e digo: Pai, obrigado, porque eu sou a resposta a essa oração. A minha vida está junto e misturada com o eterno e não tem seção, departamento, divisão. Não existe a dimensão levita, tudo isso é palhaçada da religião. Adoração é ser em amor. Em qualquer que seja o ato de amor, o gesto de amor, a ação de amor, isso é adoração. Isso é culto diante de Deus. Olha só, gente, é meio cansativo para mim, porque é uma eterna repetição. Mas Lucas 10, que o Gabriel podia escrever aí, o bom samaritano, pode escrever, mas Lucas 10, quando conta aquela história do samaritano legal que veio da Samaria, estava atravessando ali a estrada de Jericó, que era uma estrada muito perigosa, e aí encontrou um homem assaltado, caído. Jesus diz, que antes daquele samaritano, que era considerado um apóstata, um herege, um cara com a doutrina errada, com o ensino errado, rebelde, cultuando no monte errado, com a liturgia errada, todo abominável aos sentidos dos judeus religiosos, era o samaritano. Antes dele chegar, Jesus disse que passou um sacerdote, e o sacerdote viu o homem e se desviou dele. Eu, hein? Quero nem ver que vi. Isso aqui é problema. Aí atrás do sacerdote vem um levita. Passou o pastorzão, o bispão, aí vem um levita atrás dele. Levita. Olhou, se desviou bonito. Aí diz o texto de Jesus, passava por ali um samaritano andando no seu caminho. Acerca dos outros se diz, e desviaram seu caminho. Do samaritano se diz, andando no seu caminho, viu, e vendo, fez. E aí, ironicamente, Jesus usa as expressões e alguns elementos que eram usados para descrever um culto num altar judaico. O homem derramou sobre o corpo do outro ferido. O outro ferido era o bichinho imolado naquele altar. Era o ferido, assaltado, sobre quem Jesus tratou com vinho e azeite. Jesus disse que o samaritano primeiro passou o vinho, desinfetou, porque vinho é desinfetante. Ele deu uma lavada com vinho, depois molhou com azeite, untou as feridas, botou o cara no carrinho dele, na mula dele, e levou até o primeiro hotel. Cuidou do sujeito lá, depois teve que ir embora trabalhar, deixou a conta paga para frente. E falou, quando eu voltar, se ele ainda estiver aqui, eu acerto o que faltar. Se ele já tiver ido e o que eu deixei não tiver coberto tudo, me fala que a conta dele é minha. Aí Jesus está perguntando, quem é que adorou a quem? Quem é que cultuou a quem?
Quem é que serviu a Deus? Que culto foi agradável a Deus? Foi o do sacerdote que passou correndo para fazer um culto lá em Jericó, para não perder o turno dele no culto de Jerusalém? Ou do levita? Não. Quem cultuou a Deus foi quem se ajoelhou na estrada, foi quem levantou o caído, foi quem abraçou o próximo, foi quem agiu de misericórdia para com ele. Esse é o grande cultuador, esse é o sacerdote da vida, esse é o levita natural da existência. São os únicos que fazem sentido, são aqueles que não pensam e que não pensam naquilo como tarefa, obrigação ou ministério, que entendem aquilo como fruto natural de viver e de ser. O que passar disso é religião, é doença e eu tô fora.